Olá, gestores, professores, enfim, a todos os educadores sejam bem-vindos a mais um evento do Cinep Paraná. Hoje, 15 de outubro, dia do professor. E sendo assim, o Cinep Paraná preparou uma homenagem especial para você. Afinal, você mais do que ninguém merece. Ao mestre com carinho. Vamos iniciar com as palavras do presidente do Cinep Paraná, professor Douglas Oliani, e em seguida ouviremos uma mensagem especial do senhor Renato Feder, secretário de Educação e do Esporte do Estado do Paraná. Olá, professores, sou o professor Douglas Oliani, presidente do Cinep Paraná, e quero aqui deixar a minha mensagem de gratidão e de respeito para com todos vocês, dos professores da educação infantil, educação básica ao ensino superior, pela sua dedicação e por fazer a diferença em nosso país, pela sua determinação, por aquilo que é resiliência, força e coragem diante dos números, daqueles que foram os nossos desafios e os nossos obstáculos enfrentados. Meu muito obrigado, um bom dia dos professores. Dia 15 de outubro é o dia mais importante do ano, o dia do professor. O professor que desde os tempos imemoriais, milhares de anos, vem tendo um papel essencial para que a humanidade caminhe. Se você pegar qualquer ser humano que se destaca em qualquer área, do esporte, a tecnologia, a ciência, as artes, por trás daquele destaque, por trás daquele benefício que a pessoa traz à sociedade, existem dezenas de professores que ajudaram aquela pessoa a chegar lá. Então, eu queria fazer uma homenagem a todos os professores, inclusive um dos professores de uma parcela muito importante das escolas particulares. E aqui eu queria deixar o meu abraço ao Cinep, o Sindicato das Escolas Particulares, que a gente possa então aquecer os corações de todos os professores e professoras do Paraná com muita alegria, com muito amor, com muito respeito, com muita admiração que eles merecem, porque eles são fundamentais no nosso crescimento e na nossa vida no futuro. Pessoal, e dando sequência a esse dia especial, convidamos o filósofo e professor João Antônio Viesser para falar sobre o importante papel do professor na sociedade contemporânea. Olá, senhoras professoras, senhores professores. Inicialmente agradeço ao Cinep pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, refletindo um pouco sobre a educação. E gostaria de iniciar essa minha fala citando Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz que às vezes nós pensamos que tudo aquilo que nós fazemos não passa de uma gota de água no mar. No entanto, o mar seria menor se não fosse essa gota de água. Nesta proximidade do Dia dos Professores, esse pensamento sempre nos aparece. Será que fizemos tudo aquilo que poderíamos ter feito? Será que aquilo que fizemos não passa de uma gota de água? Há tanto ainda por se fazer? Acredito que esse momento mais importante é celebrar, mesmo que seja uma gota de água no oceano. Acredito que depois do ato de gerar uma vida, uma nova vida, o ato de educar é o segundo ato que é mais próprio e essencial àquilo que é o ser humano. Senão, vejamos, na aurora da humanidade, o homem passou a diferenciar-se dos outros animais exatamente por adquirir algumas funções mentais superiores, como abstração, generalização, aprendeu a capacidade de simbolizar, tornar presente um objeto ausente, passou a ter consciência, mas principalmente passou a ser um perguntador, ávido por respostas. Albert Camus diz que o homem é a única criatura que se recusa a ser aquilo que é, exatamente por ser perguntador, e queria fazer e precisava fazer perguntas sobre tudo. Por que a semente brota? Como nascem as crianças? Por que uma pessoa morre? O que acontece quando uma pessoa morre? Como que é engendrado o dia, a noite? Por que aparece o sol, aparece a lua? Por que isso, por que aquilo? O homem é um ser perguntador, ávido por respostas.
e Mário Sérgio Cortella nos diz porque nós não nascemos prontos. Nós somos seres de insatisfação. A satisfação nos acalma, nos amortece. A insatisfação é que nos move. Quem nasce pronto e vai se gastando é geladeira, torradeira elétrica. Homem, diz Mário Sérgio, não. Nasce não pronto e vai se fazendo. Então, ávido de perguntas, ávido de fazer perguntas, ávido por saber respostas, para conhecer a realidade em que ele está inserido, algumas pessoas começaram a se notabilizar por reunir essas respostas, né? Daí nasceu a figura do feiticeiro, do mago, do contador de histórias, que à noite, em volta da fogueira, contavam às outras gerações aquilo que sabiam sobre a natureza. Falando em natureza, porque a observação era sobre a natureza, a resposta estava na própria natureza. Aí nasceu a figura dos primeiros filósofos, que eram conhecidos, inclusive, como filósofos da physis, filósofos da natureza. Eles queriam saber a origem, o arquétipo de todas as coisas. Mais tarde, os gregos criaram a figura do pedagogo, aquele que conduz a criança pela mão. Até uma linguagem bem significativa, uma linguagem paterna, uma linguagem materna, pois os pais, quando percebem que a criança está pronta para andar, a amparam pela mão e seguem os seus primeiros passos e a conduzem até que ela possa andar pelas suas próprias pernas. Aí não precisa mais, somente de vez em quando ajudá-lo quando ela se torna, como diz Heidegger, o homem é um ser claudicante, não é preciso sempre dessa ajuda. Mais tarde, os romanos criaram o termo educar, que é conduzir para fora, tirar para fora. Então a gente percebe aí de que o ato de ensinar é algo de fora para dentro e aprender é de dentro para fora. Inclusive, existe uma frase que é atribuída a Sócrates, escrita por Xenofonte, quando ele diz que educar é muito mais de tirar do que aquilo que se dá. Talvez por isso que Sócrates criou um método de investigação, a ironia, a maiêutica, que é conhecido como parto das ideias, ou como dizia meu querido professor Diniz Micos, partejamento das ideias. Talvez porque ele observava que a mãe dele, a Finérete, que era parteira, e ele engendrou esse conhecimento, essa teoria de investigação da verdade como a maiêutica. E a gente pode até fazer uma comparação bem interessante entre o dar à luz e o ato de ensinar, entre o parir e o educar. Primeiro, o parto é sempre algo novo que está por vir. O que virá? Um menino, uma menina? Com que peso? Com que tamanho? O que será essa pessoa no futuro? Então, o parto é sempre algo novo que está por vir. A aula, a escola é sempre algo novo, ou deveria ser algo novo que está por vir. Segundo, a parteira é aquela que ajuda a mãe no nascimento, mas apenas uma colaboração. Ela não vai parir. Essa é a atitude da mãe. Ela está lá apenas como colaboradora, como mediadora desse ato tão importante. Terceiro, a mãe pode parir, dar à luz sozinha? Pode, em algumas sociedades, algumas comunidades, isso até acontece, mas não é algo socialmente bem determinado. O aluno pode aprender sozinho? Acredito que não. Porque sempre vai precisar de alguém, que não seja necessariamente o professor, mas de um livro de natureza, que o ajude a progredir. Como diz o poeta João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele sempre precisa de um grito de um outro galo e de gritos de outros galos, e os gritos de todos os galos é que engendram uma manhã. Portanto, o ato de parir é o ato de dar à luz. A parteira pode enganar a mãe, oferecendo um parto rápido e sem dor? Pode, mas ela se torna irresponsável quando fala isso. O professor pode enganar o aluno, prometendo-lhe um ensino fácil e rápido?
Até pode, mas ele se torna irresponsável quando o faz, porque aprender é um ato de dor, ato de dar à luz. A parteira é aquela que cria um ambiente próprio para o nascimento. A professora é aquele que deve criar um ambiente próprio e específico para o conhecimento, elucidando aí a atitude lúdica. E por fim, quanto mais competente for a parteira, melhor será o ato educativo, o ato de parir. Quanto melhor, mais competente for o professor, a professora, mais esse ato se torna evidente. Portanto, parir é dar à luz. Educar é dar à luz e para a luz. Né? Existe um outro filósofo que tem uma ideia bem relativa a esse ato da luz, ao fogo, Plutarco. Ele foi um filósofo, um historiador, nasceu no ano 46, viveu entre os anos 46 e 126, escreveu uma obra muito importante, Vidas Paralelas, que se tornou mais famosa, divulgada pelos humanistas renascentistas. Pois bem, Plutarco diz assim: a mente é um fogo a ser aceso e não um vaso a ser preenchido. E faz uma comparação bem interessante com a vela. A gente pode riscar e apagar um fósforo, mas no momento que riscamos fósforo e o fogo potencialmente passa para a vela, nunca mais essa vela vai precisar ser acesa de novo. Ela permanecerá com esse fogo até ser consumido. Como o pedagogo, como o pai, como a mãe que conduz a criança até andar, o fogo agora potencialmente passou para a vela. E o fogo agora vertical é um ser de transformação. O fogo, inclusive, é o símbolo da sabedoria, é o símbolo da luz. Inclusive, uma das frases mais emblemáticas de Jesus Cristo é: eu sou a luz. Portanto, educar é entregar a criança para a luz, tirar da escuridão e colocá-la na luz. Então eu vejo que o ato de educar é tão significativo que o professor tem algumas tarefas nessa área. Por exemplo, primeira tarefa, fazer o aluno conhecer a realidade em que ele está inserido. Por quê? Ele está dentro de uma sociedade que precisa compreender essa sociedade. E o professor o faz através de uma metodologia própria. E dentre as metodologias ativas, uma das mais significativas que eu considero é a metodologia do ensino pela pesquisa. Porque a pesquisa é que nos faz progredir. A gente conhece uma certa porcentagem daquilo que a gente ouve, uma certa porcentagem daquilo que a gente vê, uma porcentagem um pouquinho maior daquilo que nós lemos, mas uma grande porcentagem daquilo que nós sabemos é daquilo que nós falamos e escrevemos. Como diz Pedro Demo, daquilo que nós criamos com metodologia própria, com produção própria. O ensino pela pesquisa é o âmago da educação. E se a pesquisa é o cerne da educação, não dá para entender como que um país como o nosso retira do orçamento 90% daquilo que é destinado à pesquisa e à ciência. Estamos hoje, graças a Deus, nos livrando de um vírus mortal. Não foi por causa de um decreto do governo, não foi por causa de uma lei sancionada no Congresso, não foi por causa de uma decisão judicial. Foi por causa de um cientista, de tempo recorde, usou a sua pesquisa, tudo aquilo que estudou para criar uma vacina. Esses cientistas que um dia foram nossos alunos e que hoje em dia são professores que precisam contar às novas gerações a sua pesquisa para que no futuro, quando houver de novo uma nova pandemia, e ela infelizmente virá, nós não nos arrependamos por termos fechado os nossos laboratórios, inibido os nossos cientistas ou tê-los exportado para outros países que avidamente os vão receber porque acreditam na pesquisa e na ciência. A segunda tarefa que eu vejo do professor, conhecer a realidade. Em segundo, é interpretar a realidade.
Porque o conhecimento, embora seja historicamente localizado, ele é de multifacetado, ele produz múltiplas interpretações. Em terceiro, então, conhecer, interpretar, agir sobre ele, porque essa é a função da educação, transformar o ser humano em cidadão para ele agir sobre a sociedade. E depois, em quarto, transformar essa sociedade por aquilo que se acredita, pelos princípios éticos que vão se desenvolver. E por fim, transformar a sala de aula num espaço de convivência social. Porque a sala de aula, além de ser um espaço próprio de se criar e gerar conhecimento, é um espaço para diminuir as desigualdades sociais. A sala de aula é um excelente espaço para se premiar, para se produzir a generalidade e entender que todas as pessoas são múltiplas e têm que ser aceitadas como são. Então, para finalizar essa rápida fala sobre a educação, daquilo que eu acredito, daquilo dos princípios que eu acredito sobre a educação, me lembro uma frase bem interessante de Bertolt Brecht, quando ele diz que às vezes nós premiamos, comemoramos e achamos que é muito importante uma pessoa que escreve um livro e que planta uma árvore. Muito mais importante, diz ele, é o educador que escreve na alma, né, e semeia para a vida. E para terminar, gostaria de citar um pequeno trecho de uma fala atribuída a Chico Xavier que diz assim: a gente pode morar numa cidade mais ou menos, ter uma rua mais ou menos, ter uma casa mais ou menos, ter um governo mais ou menos. A gente pode até dormir numa cama mais ou menos, ter um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, ter umas roupas mais ou menos. Tudo bem, a gente pode olhar em volta e ver que tudo está mais ou menos. Mas a gente não pode, nunca, jamais amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ter amigos mais ou menos, namorar mais ou menos, ou acreditar no futuro mais ou menos. Porque daí a gente corre o perigo de se tornar uma pessoa mais ou menos. Pois bem, querido professor e professora, quero parabenizá-los pelo seu dia, mas parabenizá-los principalmente porque você é aquele que acende a pessoa para a luz, é aquele que conduz pela mão, é aquele que motiva o aluno a ter curiosidade e fazer perguntas. Você é aquele que acende o fogo da vela da eternidade do conhecimento. E você é aquele, acredite, professor, você também é luz do mundo. Parabéns. Já dizia Paulo Freire, não se pode fazer educação sem amor. Verdade, vocês professores, mestres, são provas vivas das frases de Paulo Freire. Queridos mestres, recebam com carinho uma mensagem neste dia tão especial por cumprirem com dedicação e amor a honrosa missão Frente à Educação. Tem pessoas que marcam a nossa vida, que despertam algo especial em nós, abrem os nossos olhos de um jeito irreversível e transformam a nossa maneira de ver o mundo. Você foi uma dessas pessoas. Os seus ensinamentos foram muito além dos conteúdos dados aqui em sala de aula. Tivemos aprendizados para a vida. A verdade é que a sua missão vai muito além da missão de um professor. Você é um verdadeiro mestre. Você soube despertar a nossa admiração de um jeito único e se tornou uma inspiração para nós. Todos os professores do país e do mundo inteiro estão de parabéns pela missão que cumprem todos os dias, com os estudantes, com a sociedade e com as próximas gerações. Muito obrigada pela sua dedicação, paciência e carinho ao lecionar. Nós só podemos agradecer por ter feito parte das nossas vidas. Ao nosso mestre, toda gratidão e carinho. Feliz Dia do Professor. De acordo com Augusto Cury, professores brilhantes ensinam para uma profissão e professores fascinantes ensinam para a vida. Parabéns, professores, por fazerem a diferença na vida de
tantas crianças, adolescentes e adultos das formas mais amáveis e cuidadosas. Recebam do Cinep Paraná a nossa homenagem e gratidão ao mestre com carinho. Those schoolgirl days of telling tales and biting nails are gone. But in my mind, I know they will still live on and on. But how do you thank someone who has taken you from crayons to perfume? It isn't easy, but I'll try. If you wanted the sky, I would write across the sky in letters that were so a friend who taught me right from wrong and weak from strong. That's a lot to learn. What can I give you in return? If you wanted the moon, I would try to make a stop, but I would rather Vocês, professores, fazem um trabalho lindo com as crianças. Merecem toda a nossa admiração, gratidão e reconhecimento. Vocês têm uma mente brilhante. Recebam agora o recadinho carinhoso da Laurinha, que também é uma aluna das escolas associadas do Cinep Paraná. Feliz Dia dos Professores. Quero para prof de teatro, para prof de balé, para prof Lu, para Pieta, para Anne também, a todos esses. Mãe, hoje é Dia das Crianças. Obrigada, professores! Um beijo para todos os professores. Os professores são especiais.